Irmãos, vamos dar continuidade então. Queria ler um texto de Gênesis antes de nós virar a página aí. Gênesis 18, que está aí no exemplo da apostila. Gênesis 18, 20 e 21, né? É o episódio aqui de o clamor, né, de Abraão por Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Olha só, né, irmãos? Você acha que Deus precisaria vir conferir o que estava acontecendo? Sim ou não? Né? Deus jamais precisaria vir conferir o que estava acontecendo, né? Então, para a gente deixar bem claro isso, para a gente virar aí a página, eu até coloquei na lousa, né, ó. Então, para os irmãos verem aí, ó, o que está acontecendo nessas passagens, como a gente explica isso, ó? É simplesmente, ó, antropomorfismo, tá? Antropomorfismo. Agora saiu, hein? A palavra, hein, ó. Ó, é a interpretação de coisas ou eventos não humanos, não humanos, em termos de características humanas. Consegue entender? Amém? Né, ó, a palavra do grego, ela é uma junção de antropos com morfê, né, ó, que é homem e forma. Então, nós temos uma forma para que possa se entender pelo homem o que está acontecendo. Ok, queridos? Então, né, não é que Deus não estava sabendo, não é que Deus precisaria vir conferir, mas é mais uma figura de linguagem, né, ó, a qual faz com que nós entendamos o que estava acontecendo. Pois bem, virando a página. Vamos para a página 286, né? 286. Deus é onipotente. Então, nós já vimos aí, só hoje, né? Nós já vimos que Deus, ele é imutável, né? Não há variação, no nosso Deus. Nós vimos que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Em todos os momentos, não só presente, mas passado e futuro. E nós também vimos que Deus ele é onisciente. E agora nós entramos em mais um atributo não comunicável de Deus, que é a onipotência. Deus é onipotente, né? Tá aí na página 286. Deus, ele é todo poderoso, irmãos, né? Aquele que tem, possui todo o poder, um poder ilimitado, absoluto, para fazer qualquer coisa. Esse Deus onipotente é conhecido como o Todo-Poderoso, ok? Então, quando você vê esse termo, né, Todo-Poderoso, está falando sobre a onipotência do Deus a qual nós servimos. Então, nosso Deus, ele é onipotente. A palavra de Deus nos dá aí algumas passagens, né, para poder vermos isso nas bases bíblicas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ó, acabei de dizer aí, né, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, o que que é, né? Onipotência. Ele é onipotente, ok? Bem sei que tudo podes. Que Jó estava reconhecendo aqui, irmãos? A onipotência de Deus, ok? Jó estava reconhecendo a onipotência de Deus. Eu sei que tudo podes. O Senhor, Criador
dos confins da terra. Olha só que afirmação aqui de Isaías, né? Ó. Então, quem é que pode, né, fazer e criar todas as coisas, né, dos confins da terra? O Senhor Criador dos confins da terra é esse Deus onipotente, a qual nós servimos. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, né? Então, mais um autor bíblico aqui, ó, agora Jeremias, né, reconhecendo a onipotência do Deus a qual nós estamos falando e também nós servimos. Então, na onipotência de Deus, nós vemos o que? Deus pode e faz tudo o que estiver em harmonia com a sua natureza e caráter, né? Deus, irmãos, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, né? Mas ele faz todas as coisas? Não, né? Ele faz segundo aquilo que está em harmonia com a sua natureza, com o seu caráter e também com o seu propósito, ok? Né? Então Deus, por sua natureza, nunca cansa. Seres finitos não podem formar senão um fraquíssimo conceito desse atributo. Eles exercem em esferas contraídas, sob limitações necessárias e poder que possuem. Deus é a fonte do poder supremo, que conhecem apenas o poder absoluto de Deus. Sua onipotência é reconhecida apenas pelos que creem em sua existência. Todo o poder lhe pertence, e ele controla todas as coisas e exerce a onipotência em favor daqueles que nele confiam, ok? Então, essa onipotência, né, do Deus a qual nós servimos, ela só é capaz de ser vista, sentida e desfrutada naqueles que creem na supremacia do nosso Deus, naqueles que creem na onipotência, naqueles que creem em Deus, né? 3.6 aí, ó. Provas bíblicas da onipotência de Deus. Pontos 3. O seu poder se manifesta na criação. O seu poder se manifesta na natureza. O seu poder se manifesta na história. O seu poder se manifesta no céu. O seu poder se manifesta na redenção. Percebe, irmãos, que nós vemos aí, né, essa onipotência de Deus, né, esse agir de forma poderosa do nosso Deus em toda a história, né? Nós vemos a onipotência de Deus na criação. Como explicar a criação, né? Ele diz, né? Haja luz. Olha só, irmãos, né? Há uma. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu não lembro se eu já falei aqui em aula isso, mas a rocha, né? Do deserto lá, qual o Senhor permitiu que saísse água, aquela rocha que Moisés feriu, né, de uma forma até irado, vamos dizer assim, né, nervoso, ela dizem que até o dia de hoje aquela rocha brota água, irmãos, né? Olha só a onipotência desse Deus, né? Qual é o Deus ou qual é a força? Como explicar parar a força de um mar para que o povo pudesse passar a seco, não é? Então, nós só cremos nisso crendo na onipotência de Deus. O Deus que segurou o mar com o seu braço, será que ele pode, né, ou tem alguma limitação? Será que tem alguma coisa em nós, em nossa vida, na história de hoje que ele não sabe ou que ele não pode fazer, né? Então, esse Deus onipotente, ele continua agindo, ele continua fazendo, ele continua trabalhando, e isso só é possível ver aqueles que creem no seu poder. Item 6.3. Provas bíblicas da onipotência de Deus. O seu poder se manifestou na criação, né? Nós já vimos, na natureza, na história, no céu
e na redenção, ok? Comentários referente à onipotência de Deus. Entende-se que não há nada de que Deus possa fazer fora da harmonia que há em sua natureza, caráter e sua vontade. Ele é chamado o Todo-Poderoso. A Bíblia ensina que Deus não pode contemplar a iniquidade, Abacuque 1,13, nem mentir. Estes atos não limitam a Deus, eles evidenciam o aspecto moral sem atingir o seu poder. Se Deus não fosse todo-poderoso, teria sido impossível dar tanta capacidade ao homem. A criação do universo, com seus milhões de mundos, tudo pela palavra do seu poder, testificam a sua onipotência. O descanso no sétimo dia não se refere ao desgaste físico como conhecemos, mas por haver terminado a obra a quem se propôs a criar. Os cientistas examinaram o universo até onde é possível e podemos concluir que o universo é maior do que se pode calcular. Um raio de luz um raio de luz necessitaria de 1 bilhão de anos-luz para atravessar de um extremo ao outro, conforme alguns cálculos. Somente o Ser Supremo e Onipotente poderia dar existência ao universo que conhecemos, pois só ele pode sustentar e manter em todos os instantes o que criou. Conforme afirma Thomas Guter, o universo, conforme o conhecemos, é a suprema evidência da onipotência de Deus. Para ele é tão fácil suprir as nossas maiores ou menores necessidades, assim como está ao alcance do seu poder formar um sistema ou um átomo, criar um sol incandescente ou acender a lâmpada do vagalume. Afirmamos mais uma vez que cabe-nos o dever e a alegria de adorá-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Esse é o Deus onipotente a qual nós servimos. Irmão, que coisa linda essa afirmação aqui, né, ó, de Thomas, né, sobre a onipotência de Deus, né? Ele pode criar, né, todas as coisas. Será que ele também não pode, né, ou não vê, ou não está cuidando das nossas necessidades, seja ela maior, menor, seja ela qual for, não é? Então, nós cremos nesse Deus que também é onipotente, nos dá uma segurança, né? Nos dá uma certa confiança de saber que somos filho dele e ele tem o controle de todas as coisas e nós não precisamos nos perder nas nossas preocupações. Hoje, irmãos, já se fala da doença do século, não é? Vocês sabem qual que é, né? A doença do século, né? Já estão nomeando aí como depressão e as suas variáveis, né? Os seus variáveis diagnósticos, né? Ou é, tendências, né? Que nós podemos ver depressão, síndrome do pânico, nós vamos ver é, Crise de ansiedade, né? ansiedade, isso, tá? Procurando essa Crises existenciais também. crise existenciais, crise de ansiedade. Irmãos, isso aí é a doença do século, não é? Eu li um livro muito bom sobre ansiedade, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando, lendo, buscando. E eu li um livro muito bom sobre ansiedade e ele dá assim um parecer muito maravilhoso da pessoa de Deus sobre ansiedade. Mas algo assim que chama atenção, me chamou a atenção uma fala de Spurgeon, né? Que ele vai dizer que a ansiedade é um pecado contra Deus, né? Spurgeon viveu no século, sei lá, 16, acho que foi, né, 18, né? É, é difícil falar hoje isso, né?
sabendo que nós temos dentro das nossas igrejas pessoas que sofrem com crise de ansiedade, né? Falar que essas pessoas são incrédulas, nós poderíamos errar na nossa fala, não é verdade, né? Sim, Mas nós temos um fato que não se esconde, né, irmãos? Que muitas pessoas estão doentes. E a maioria das doenças, ela começa no emocional, né? Psíquico, e ela passa para o físico. Isso é comprovado, isso é uhum, ciência, né? Isso não é nada de escondido para todos nós. E por que que eu entrei nesse assunto? O que que eu estou querendo dizer com isso, né, irmãos? Tem muitas pessoas que sofrem, que tomam remédio, que sofrem de crise de ansiedade, que tem muita dificuldade, né, com essas coisas. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não perdeu o controle, né? O mundo está de ponta cabeça, as coisas acontecem, e tudo isso talvez é o resultado de algumas coisas ou consequências que até mesmo nós plantamos, ou todo o sistema, né, de mundo tem implantado e resultam-se nisso. Mas a verdade é que esse Deus onipotente, assim como ele cuidou da criação do universo, assim como ele parou com suas mãos fortes o Mar Vermelho para o povo passar, ele é o mesmo Deus que pode, né, estender as mãos numa fala, em um mover, em qualquer situação, ele pode acabar com todas essas crises existenciais, ansiedade, depressão, e nós cremos nisso, por isso que nós oramos, né? Nós não tiramos a medicina de lado, achando que tudo é espiritual, mas nós, mesmo com a medicina, temos que entender que Deus está acima, sim, que Deus está acima. E Deus, ele deu capacidade aos homens, mas ele continua no controle de todas as coisas. Então, esse Deus onipotente, ele não perdeu o controle. Aquele Deus que disse: haja luz, aquele Deus que fez o cosmo, aquele Deus que fez o sol incandescente, é o mesmo Deus que pode, em uma noite de sono, nos curar por completo e simplesmente acordarmos, né, renovados, sarados, curados. Esse é o Deus que nós servimos, nós cremos e glorificamos a Ele por tudo isso. Amém? sim. Amém. Vamos lá. Ele é perfeito, né? O nosso Deus, ele é perfeito. Um outro atributo aí do nosso Deus, que é a perfeição. Esse atributo também nós só vemos em Deus, né, irmão? Quem mais é perfeito, né? Quem mais é perfeito? O que mais é perfeito, não é? A gente às vezes brinca, né? Como nem tudo é perfeito, não é? Às vezes acontece alguma coisa, a gente fala assim, como nem tudo é perfeito, né? A gente usa alguns exemplos, né? E realmente, nesse mundo que nós vivemos, nós seres humanos, nós não desfrutamos dessa perfeição. Nós teremos o nosso corpo glorificado, né? Quando Jesus voltar, buscar a tua igreja, aí sim, nós teremos nosso corpo glorificado e desfrutaremos aí da perfeição. Da perfeição. Deus é perfeito. Vamos lá. Item 3.7 da nossa matéria. A Bíblia vai dizer: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, né? Uma fala aí de Daniel, né? Ó, eis a rocha e as suas obras são perfeitas. Maravilhas daquele que é perfeito, o salmista aqui enaltecendo a Deus e reconhecendo a sua perfeição. O caminho do Senhor é perfeito. Então, quem está dizendo isso? O salmista, falando de que perfeição desse Deus que é perfeito. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai, né? Ó. Então, o Novo Testamento também afirma esta perfeição de Deus, a qual o próprio Senhor Jesus traz aqui o relato sobre a perfeição desse Deus a qual nós estamos estudando e servimos, a perfeição divina. Quando afirmamos que Deus é perfeito,
significa que ele é completo, tá? O que que é perfeição, né, irmãos? É algo que não tem nada para mudar, tá? Nós estamos na página 287, tá bom? Os irmãos que estão chegando aí, seja bem-vindo, irmão Luiz, viu? Alguns irmãos estão chegando aí, acabou o culto lá, né? E correu para a aula aqui, amém? É isso aí, né? Ó. Então, nós estamos falando da perfeição de Deus. Ele é tudo o que deve ser. Não há nada a acrescentar, não há nada a tirar. Ah, quase perfeito, né? Se não fosse tão grande, não, ele é perfeito em tudo, né? Nossa, quase perfeito, se tivesse, não, não é como nós, não é como os homens, não é nada disso, né? Ele é tudo o que deve ser. O que é tudo o que deve ser? Aquilo que é perfeito. Então, esse é o nosso Deus. Tudo o que necessitamos em Deus encontramos nele. Este atributo qualifica a todos os demais. Em Mateus 5:48, somos desafiados a tomá-lo como o nosso modelo, né? Ó? Vamos ver lá? Mateus 5:48. Pega a Bíblia aí, Evangelho de Mateus 5:48, para nós continuarmos aí nesse atributo de Deus, coisa maravilhosa, né, irmãos? Desse Deus, ele é perfeito. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Né, ó? Então, nós já tínhamos lido essa referência em cima aí, ó. Sede vós também perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Nós somos desafiados a tomá-lo como o nosso modelo. Nós conseguiríamos ser perfeitos, irmãos? Difícil, né? Muito difícil, na verdade. É, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Eu sempre uso isso no discipulado, em cultos, em batismo. O crente, ele passa por um processo, né? Quando nós aceitamos a Jesus, isso aqui é aula, né, de discipulado para batismo, mas vamos lá, relembrar, né? Vocês que já foram batizados mais de 10 anos aí, né? Tem gente aí que já tem mais de décadas, né, que já foi batizada, né? Vamos lá então, ó. No batismo, né? Quando nós estamos. Não precisa, não precisa se condenar, não, né? No batismo, primeira coisa que acontece, irmão, quando nós aceitamos a Jesus, né? No batismo, não. Quando nós cremos em Cristo, né? A Bíblia fala que nós somos justificados, né? Então, o que que é a justificação? A justificação, ela é um ato de Deus para o homem, né? Nós somos justificados para sempre. Nós não precisaremos mais ser justificado de acordo com os pecados que cometemos. Não, né? O script de dívida que estava sobre nós foi rasgado. Cristo comprou, né? Ele pagou o preço. Então nós somos justificados. Nosso pecado foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Ponto final. Não precisa mais de justificação. Ele é o nosso juiz e ele justificou as nossas vidas imperfeitas, ok? Então, qual é o outro processo que acontece quando nós aceitamos a Cristo? Aí é um processo contínuo. Justificação é um ato único, único e suficiente. Justificação, um ato único e suficiente. Agora nós entramos em um processo depois da justificação que se chama processo de santificação. O processo de santificação, ele é contínuo. Por que que ele é contínuo na vida do homem? Porque o homem não é perfeito. Por que que o processo de santificação, ele é contínuo no homem? Porque o homem, ele não é onisciente. Por que que o processo de santificação é contínuo no homem? Porque o homem, ele não é imutável, não é? Então, nós não temos esses atributos, mas nós somos convidados por Deus a buscarmos a santidade. Ele vai dizer: sede santos, como eu sou santo. Ele vai dizer: sede perfeitos, como eu, o vosso Pai, é perfeito. Então,
nós entramos nesse processo de santificação que só vai terminar na glorificação. Então nós só deixaremos de ser santos, né, mais santos, ou ir nos santificado cada vez mais, quando nós formos glorificados. Porque daí nós saímos do processo de santificação, fomos glorificados com Cristo e reinaremos com Ele para sempre, aonde não haverá mais pecado, não haverá mais necessidade de melhoria contínua, porque nós fomos transformados em um corpo de glória, um corpo, né? Aquilo que é corruptível se torna incorruptível, né? Como diz a palavra. Então, por que eu estou dizendo isso? Deus, ele é perfeito, né? Esse atributo que nós estamos vendo aqui de Deus, sobre a sua perfeição, ele nos convida e nos desafia a andarmos como ele é. Então, nós não podemos colocar, né, a seguinte questão: a perfeição só pertence a Deus. Então, eu não vou me esforçar. Não, o Senhor nos desafia a sermos perfeitos. Eu tive um líder, irmãos, né? Eu tive um líder que ele falava assim, ó, olha que fala ruim, né? Ele falava assim, ó, eu sou, como é que ele falava? Eu sou ruim, sou chato e vocês sabem disso, né? Eu sou ruim mesmo, eu sou chato mesmo e vocês sabem disso. E eu, irmãos, novo convertido, eu ficava sentado ali e falava assim, cara, se você sabe que é ruim, melhora, velho. Não é? Eu ficava ali me contorcendo por dentro, falava assim, não é possível. Se você é ruim, você sabe da sua ruindade, você precisa ter passos de melhoria. Então, quando nós falamos desse atributo de Deus, que é a sua perfeição, ele é tudo o que deve ser desde sempre. Então, nós vemos aí, né, sobre esses atributos que se conversam, a onipresença, a onipotência, Deus, o Deus imutável, ele também é um Deus perfeito. Então, não precisa de nada para completá-lo, não precisa de nenhuma etapa para torná-lo mais santo, e nenhum processo para torná-lo melhor, porque ele é perfeito. Amém? Pois bem, vamos lá. Item 3.8. Deus é infinito, né? Ó, um outro atributo aí do nosso Deus. A Bíblia vai dizer: são mais do que se pode contar. Ainda que eu não saiba o número dos teus feitos, a benignidade está fundada para sempre. Quanto diz, deixa eu pegar aqui o meu ajudador aqui, né? Quanto dista o ocidente do oriente, né? Salmo 103, né? Nós vemos essa afirmação. Então, o Deus perfeito, o Deus onipotente, o Deus onisciente, ele também é um Deus infinito, né? Ó. Então, só podia ser infinito, né? Ou só podia falar de eternidade quem é infinito, né? Nós somos finitos, ok? No corpo humano, nós somos finitos, né? Com Cristo, né? Depois glorificado, seremos também com Ele glorificado, participantes da eternidade. Mas até então, né? Esse atributo de infinito é somente do nosso Deus. Afirmar que Deus é infinito é afirmar que para Ele não há limites, salvo os que lhe são autoimpostos. A infinitude de Deus não o coloca tão longe de nós que não possamos alcançá-lo, né? Ó? Ele é infinito no seu ser, né? Em todas as suas atribuições, mas esse ser infinito que é o nosso Deus, ele se torna alcançável a nós quando nós falamos, por exemplo, da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Pois bem, item 3.9, Deus é incompreensível. Eu estou falando isso aqui, irmãos, desde o começo dessa matéria, né? Desde o começo dessa matéria, eu estou falando sobre isso, né? Como explicar esse Deus, né?
Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhosas que não se pode contar. A sua grandeza é insondável. A grandeza de Deus não tem como nós sondarmos. Não se pode esquadrinhar os seus pensamentos. Quem é que vai conhecer Deus, não é? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, nós estamos falando sobre um Deus que é incompreensível, né? Quem que aconselhou, né? O escritor vai dizer, quem aconselhou a Deus, né? Então, nós entendemos que esse Deus incompreensível, ele é insondável, não se pode contar os seus feitos, as suas maravilhas, né? Não tem como nós medirmos o seu juízo, ele é inescrutável os seus caminhos. Deus não pode ser compreendido por qualquer mente finita, né? Podemos conhecer o suficiente Deus quando vivemos conforme a sua palavra. Muito se pode saber de Deus, mesmo que ele seja incompreensível. Então, é o que nós estamos fazendo, né, irmãos? Nós vamos conseguir, ou vamos entender, ou vamos conhecer Deus, na sua essência, na sua plenitude, né? Infelizmente, não, né? Isso vai acontecer, talvez um dia, como eu já disse aqui, ao decorrer da eternidade, tá certo? Então, esse Deus, ele é incompreensível na nossa mente, que é finita e pecadora. O conhecimento dessa doutrina garante-nos um campo inestimável de conhecimento. O homem foi criado com a capacidade de examinar, descobrir, avaliar e entender. Ao afirmarmos que Deus é completo e perfeito em todos os seus atributos, concluímos que em muitas coisas o homem luta em vão com as suas ansiedades. Né? Então, nós já falamos também sobre isso aqui hoje, né? Então, esse Deus que ele é incompreensível, né? Ele também garante um campo de conhecimento a nós. Só é possível, irmãos, né? Através de Deus. Uma oração que eu faço, né? E eu vi uma resposta, glória a Deus por isso. Tinha uma irmã na igreja que ela foi primeiro, se batizou. O esposo começou aí com alguma relutância, é, e nós começamos a orar. E eu falava para ela assim, falava, nós vamos orar para que Deus se revele a ele, né? Porque se Deus não revelar, irmãos, se Deus não revelar a pessoa, se o Espírito Santo não convencer, né? Não há quem faça. Então eu sempre oro, falo, Senhor, se revele a essas pessoas. Deus se revelou a nós, irmãos, por isso que nós estamos aqui. Já, né? Já parou para pensar sobre isso? Você não é melhor do que o seu vizinho que está nesse momento aí assistindo o jogo do Corinthians, né? Você é tão ruim quanto ele. É que Deus se revelou a nós, né? Eu sou tão ruim quanto o meu vizinho, quanto o meu amigo, que ainda não tem conhecimento, mas em algum momento Deus se revelou a nós. Então, a nossa oração, né? Eu sempre faço essa oração para que o Senhor se revele àqueles a quem ainda não revelou. E a nós que temos a revelação, nós precisamos buscar gradativamente ou constantemente conhecê-lo cada vez mais em sua infinita bondade e misericórdia. Amém? Encerramos mais uma aula para a glória de Deus, né? Então, na próxima aula, na sexta-feira, dia 14, véspera de feriadão, nós vamos aí entrar nos atributos da bondade de Deus. Amém? Caminhando aí nessa matéria, que é bem extensa, né? Vai bastante aula ainda para a gente terminar essa matéria aqui, tá bom, queridos? Então, até a próxima, que Deus te abençoe, que esse Deus incompreensível, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, continue conosco, nos assistindo nas nossas necessidades, se revelando a nós, nos trazendo conhecimento daquilo que Ele quer revelar a cada um de nós. Um beijo no coração Amém.
bons estudos e nos vemos, se assim Deus permitir, na sexta-feira. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Abração, queridos. Amo vocês, viu? Amém. Até mais. Amém. Bem, paz, pastor. Paz, queridão. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Pastor, tá com Deus. Amém.